E aí, vlog? Hoje é domingo. Estou de Brasil, porque hoje tem jogo. Vim conversar com vocês um pouquinho sobre os livros que eu li, porque no vlog passado eu só falei do mês do meu aniversário, né? Das coisas que eu me permiti fazer. E aí... Mas eu li umas coisas bem legais e aí vim contar para vocês. Primeiro livro que eu li, os dois foram no Kindle, então vou botar a capinha para vocês aqui. O primeiro foi Noiva por Correspondência. É um romancezinho muito fofo, de uma moça alemã que vem para o Brasil, isso no início do século XX? Não lembro agora. Eu comecei a ler em maio, terminei, eu comprei ele no Kindle para levar para viagem. Mas assim, na viagem eu já estava bem no final já. Foi bom, porque eu não tive muito tempo para ler na viagem, né? Só no avião mesmo, no aeroporto e tal. E aí é bem fofinho, assim. Não é desses romances que tem cenas impróprias, se é que você me entende. Eu tava procurando romances assim, né? Mais tranquilos. E aí achei esse, tem uma continuação, inclusive, que eu tô muito afim de ler, que é Solteirona por Conveniência, eu acho. Eu já conheço os personagens, né? Porque eles estão no livro 1, e aí eu quero muito ler também. Muito fofo. É meio enemies to lovers, né? Eles meio que se odeiam, assim. E a história é essa moça alemã que vê um anúncio no jornal de um rapaz solteiro que quer se casar no Brasil. E aí ela vem, sem conhecer o cara, sem conhecer nada e tal. E aí é bem divertido, bem legal. Eu adorei. O segundo é Os Nomes. Cara, que livro bom. É muito, muito bom. Assim, é pesado também, né? Ele tem uma coisa que é uma teoria que... Teoria não, mas assim, é uma coisa que eu penso, que eu pensava e que eu penso com um pouco de recorrência, assim. Se meu nome fosse diferente. Inclusive, quando eu era adolescente, assim, eu queria que meu nome fosse Thaís. E aí, depois de um tempo, eu comecei a gostar do meu nome, né? Eu não gostava muito do meu nome. E acho que era porque eu era com V, né? Então, na chamada na escola, eu sempre era das últimas, né? Na hora de ir embora, se tinha que fazer chamada no final, eu era uma das últimas a ir embora. Eu acho que era por isso, não me lembro direito. E aí eu queria que meu nome fosse Thaís, só que Thaís também era o T lá pro final, não ia fazer muita diferença. Enfim, aí esse livro é sobre isso, né? Se um dos personagens lá principais tivesse outro nome, como seria a vida dele, como seria a família e tal. E, gente, é fantástico, assim. Eu amei, amei, amei demais. E a história é basicamente a história de uma família, né? Que um pai, uma mãe, uma filhinha e um bebezinho que nasceu, e aí o livro começa com a mãe indo registrar essa criança. E aí a história começa a se desenrolar, né? Porque ela tem 3 opções de nomes, né? E uma delas é o nome do pai. E ela não queria que o filho se chamasse, né, tivesse o nome do pai, porque isso influenciaria que essa criança fosse igual ao pai. Gente, é muito, muito bom. Assim, eu amei demais esse livro. Em algum momento eu quero reler. E aí é bem pesado, tá? Em alguns momentos, assim, tem gatilho de violência, então violência psicológica, de homem com mulher, né? Então, fica o alerta. Se você é sensível, talvez não seja um livro para você. Mas eu gostei demais. Eu gosto muito dessas reflexões acerca das palavras, acerca do nome das coisas. Inclusive, estou lendo Aos Pés da Letra e tem muito a ver com isso também, assim, né? Ele fala sobre as palavras e o que elas significam, como uma coisa se torna o nome dela,
É fantástico. Eu acho que essa discussão é fantástica. Eu acho que foi por isso que eu gostei tanto da peça do Gregório e agora estou lendo o livro. E aí me interessei por esse sobrenome, esse livro, né, dos nomes e tal. Tem um outro do Saramago que é Todos os Nomes, que eu quero ler também. Não sei se é nessa pegada, assim, mas eu quero ler de qualquer forma, porque Saramago é um dos meus autores favoritos. Bom, eu fiquei de falar para vocês sobre aquela bomba, né? Tudo é Rio. Eu não lembro se eu falei em algum vlog que. Não, acho que eu falei sim, né? Que eu estava participando de um outro clube do livro, que era mais de senhorinhas e tal, que foi bem divertido. Que a gente leu A Cabeça do Santo no abril? Não, maio. Foi maio, é. E aí em junho seria Tudo é Rio, né? Eu não poderia participar do clube porque eu tive um evento do coral no dia, mas eu falei, vou ler. Eu já tinha visto a Tatiana Feltrin falar sobre o livro e eu falei, cara, eu acho que esse livro não é para mim. Na verdade, eu tinha certeza que esse livro não era para mim, mas aí como elas escolheram, né, a gente fez votação lá na hora, né? E eu votei na Cor Púrpura, eu acho. Tinha esse, Tudo é Rio, A Cor Púrpura, Não Fossem as Sílabas do Sábado. Elas escolheram livros que tivessem a temática do amor, né? Porque junho tinha Dia dos Namorados e tal. Mas aí eu preferi qualquer um outro, sem ser Tudo é Rio, né? Mas acabou que Tudo é Rio venceu, porque é um livro bem famoso, né? Inclusive, assim, gente, o que ganha fama no Brasil é uma coisa impressionante, né? E aí, assim, gente, eu não tenho muitas coisas boas para falar desse livro, não, tá? A única coisa boa que eu tenho para falar é que tem uma frase muito bonita que talvez você já tenha visto rolando aí nas redes sociais, que fala sobre como os encontros são sagrados, né? Que é uma coisa muito rara você conhecer alguém que que você comece a amar, que você ame, assim, e que te ame de volta, né? E que vocês combinem e tal. E é uma coisa que eu acho que eu já, não sei se eu já comentei aqui no vlog, que isso é muito incrível, né? Parece que esse sentimento de que pessoas foram feitas uma para outra, essa alma gêmea, assim, e tal. Então, isso eu acho que é muito incrível, né? É um verdadeiro milagre, assim, num mundo grande como a gente vive e tal. E aí tem uma frase que fala sobre isso no livro, eu não vou lembrar exatamente, mas é lindíssima, assim, lindíssima. Fora isso, gente, eu odiei praticamente tudo, assim, praticamente tudo. A história, a forma como ela escreve, eu achei brega mesmo. Ela tenta fazer uma coisa meio poética e fica forçado. Tem assim, tem violência doméstica também. E é uma violência doméstica que, assim, o motivo pelo qual o cara cometeu a violência, não que tenha algum motivo que justifique, mas assim, gente, é uma parada tão surreal. Ele é um cara ciumento. E aí ele comete uma atrocidade. Enfim, não vou dar spoiler porque eu não gosto disso. Mas provavelmente vocês conseguem aí pela internet qual é a história do livro. Eu não vou contar a história do livro, eu só vou falar as coisas que eu achei, que eu achei péssimo. Os personagens chatérrimos, a menina lá, a prostituta, que faz o triângulo amoroso, é uma chata, uma ingrata, tipo assim, dá em cima do tio. Aí, enfim, tem muitas questões bastante problemáticas, assim. O final, a maior crítica a esse livro, né, das pessoas que não gostam, é que ele romantiza a violência. E eu achei que ele romantiza mesmo, tá?
porque assim, ela tenta escrever de uma maneira poética, e aí justificando o que o cara faz, porque ele sofreu muito, aquele clichêzão de que ele passou por muita coisa na vida, e aí ele se traumatizou, e aí não sei o quê. Ai, gente, assim, profundidade de um pires. Aí uma breguice, aí os personagens são chatos, e aí a história é chata, e aí o final é bizarro. Não só porque parece que eles se reconciliaram, mas porque uma coisa que aconteceu no passado, que todo mundo achou que tinha acontecido, não aconteceu. Ela arrumou uma saída assim, sem pé nem cabeça. Gente, olha, é isso, assim. Eu não vou dar spoiler, então só posso deixar aqui a minha indignação. E foi até bom eu não poder ir no encontro, porque eu acho que as senhorinhas iam ficar um pouco chateadas comigo, porque eu vi elas falando no grupo que elas tinham gostado, que era uma leitura forte, não sei o quê. Gente, não tem nada de forte, não tem nada de profundo. Enfim, né, na minha opinião, claro. E não só na minha opinião, né, porque tem bastante gente que odeia esse livro. E aí eu vi um menino que escreveu um TCC sobre esse livro, eu fiquei assim, gente, o que será que ele escreveu nesse TCC, né? Fiquei um pouco curiosa. Inclusive, eu acho que eu vou procurar. Tem algumas indicações para fazer de filmes que eu li, que eu assisti recentemente. Filmes brasileiros muito, muito bons. Propriedade, que cara, é um terror, assim, eu acho, um terror psicológico. E é muito legal ver o Brasil fazendo esse tipo de filme. São empregados que se revoltam contra o patrão e assim. E é bem tenso, assim, bem surreal, violento. Então, se você tem gatilho também com violência, talvez não seja uma boa. Mas é um filmaço, assim. E eu nunca tinha ouvido falar sobre esse filme. Eu vi por um acaso na Netflix. Porque eu tô numa fase aí de assistir filmes nacionais. Já indiquei alguns pra vocês, né, nos outros vlogs. E aí tô assistindo outros. Tem mais um também que eu achei muito bom, mas ao mesmo tempo eu fiquei com um ódio tão grande, que é A Vida Invisível. É esse o nome? Isso. Gente, é a história de duas irmãs que se amam muito e tal, só que uma foge com o cara. E aí ela se arrepende, dá tudo errado, ela volta. E aí a outra irmã já casou, já se mudou da casa dos pais. E aí elas nunca mais. Ai, já tô dando spoiler, desculpa, gente. Elas nunca mais se veem. Porque o pai faz uma coisa lá. Gente, eu fiquei assim. Pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa para elas se encontrarem. E aí tem Fernanda Montenegro, tem Gregório do Vivier e uns outros atores que eu não conheço. Mas assim, filmaço também. Muito, muito bom. Eu achei que seria um filme de comédia, assim, porque tem o Gregório do Vivier, né? Mas é um drama. E triste, gente, triste. O final me despedaçou, assim. Sabe? Foi um grande complô contra o relacionamento das duas irmãs, assim, e eu fiquei destruída. Mas é um filme muito bom. Eu assisti o do Simonal também, do Wilson Simonal, que é uma pessoa não muito grata no Brasil, né? Apesar de talentosíssimo, tem algumas teorias de que ele ajudou a ditadura e tal, enfim. Aí esse filme conta um pouco a história, né, de como as coisas aconteceram. Vale assistir, eu acho, né? Conhecer a história. E conhecer a música dele, que é boa. Algumas, né? Não todas, porque tem até uma crítica aí de um amigo dele no filme, né? Que ele escrevia ele cantava umas músicas assim, parecia que tava tudo uma maravilha no Brasil e quando não tava, né? É, enfim. Tem um outro que não é brasileiro,
que eu gostei bastante, acho que é espanhol. Amor ao Primeiro Beijo. É o filme de um cara que ele beija a pessoa e ele consegue ver o futuro daquele relacionamento. E aí a pessoa que ele consegue ver um futuro é a namorada do melhor amigo dele. E aí a trama vai se desenvolver a partir daí. Você tem uma hora que você começa a torcer pela talaricagem. Fiquei muito decepcionada comigo mesma nesse momento, inclusive. Mas aí o final não é o que a gente está esperando. Já adianto. Bom, aí as próximas leituras vão ser o Clube do Sesc vai ler A Cabeça do Santo, então eu acho que eu vou reler. Gente, é o segundo clube em menos de 2 meses que vai ler o mesmo livro. No CCBB também estava tendo um clube que estava lendo A Cabeça do Santo. Vai virar filme, né? Então acho que tá todo mundo muito empolgado para conhecer a história. Aí peguei emprestado esse, que vai ser do clube desse mês, do Sesc. Peguei, como eu disse, na biblioteca também emprestado, o do Gregório, Aos Pés da Letra. Já comecei a ler. É bem rapidinho, né? Porque é uma espécie de dicionário, só que em vez de ser definições, ele reflete sobre as palavras, né? Sobre o significado das palavras e tal. E peguei Nunca Minta. É um suspense, né? Eu nunca li nada dessa autora, mas ouço falar bem, né? E aí eu queria um livro que eu lesse rápido assim, que me deixasse presa, porque tava com um pouco de dificuldade de me conectar, né? Com, com leituras. E aí, porque o Ana Karenina eu continuo lendo, né? Já falei pra vocês. Mas eu não sei quando eu vou acabar. E tudo que tem aqui em casa eu também não estava interessada em ler. E olha que tem várias coisas, tá? É uma coisa, né? Não adianta você pegar um livro. Ah, tem um livro aqui em casa, vou ler esse. Cara, se você não tiver no mood de ler aquele livro, não vai fluir. E aí era isso que estava acontecendo. Depois que eu terminei Noiva por Correspondência, eu li os nomes. E aí depois não consegui engajar em mais nenhum, além de Ana Karenina, que eu tô lendo aos poucos. Aí eu falei, eu vou lá no Sesc, vou ver se tem alguma coisa lá. E aí trouxe 2 emprestados fora do clube que eu quero reler, que é A Cabeça do Santo. É isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Comentem aí se vocês já leram algum desses livros que eu comentei, se assistiram algum desses filmes que eu indiquei. E vamos conversar. Até o próximo vídeo.